Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com a senadora Gleisi Hoffmann. E o nosso tema são os desdobramentos da fase Custo Brasil da Operação Lava Jato, que foi deflagrada na semana anterior a que gravamos, numa quinta-feira, e que reverbera, que tem sua repercussão no ambiente político e aqui no Senado Federal. E é por isso que agora conversamos com a senadora. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Nós assistimos o seu pronunciamento. A senhora fez questão de vir à sessão plenária de hoje, poder dar esclarecimentos, como a senhora disse, no mínimo aos seus eleitores, né? Essa operação, de várias maneiras, ela reverbera no cenário político, inclusive pela questão de como a sua residência foi visitada pela Polícia Federal, que já gera controvérsias como uma questão jurídica, não é isso? Mas até antes de entrar nessa questão da controvérsia jurídica, que eu acho que é a de menor impacto, eu queria falar sobre o que eu passei como mãe, como mulher, como pessoa, né, diante da prisão do meu marido, do Paulo Bernardo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, e que eu estou chocada até agora porque não tinha base nenhuma para fazer o que fizeram com ele. Primeiro, uma cena midiática, com helicóptero, com carros, com gente armada, para ir buscar uma pessoa que jamais se negou a dar depoimento, jamais se negou a estar à disposição da justiça, sempre esteve endereço certo e sabido. Então, foi um gasto de dinheiro público desnecessário para fazer o que fizeram. E segundo, uma prisão preventiva de um processo que começou há 1 ano. O que é uma prisão preventiva? É quando você tem risco de fuga da pessoa, quer dizer, ou seja, se fosse para o Paulo fugir por conta desse processo, já teria fugido, certo? Sim. É quando a pessoa não quer colaborar com a justiça, ou seja, não vai depor, ele nunca foi chamado, nunca foi intimado, nunca foi pedido o depoimento dele, né? Ou quando ela obstrui o processo, né? Está fazendo... impedindo investigação. Faz 1 ano, quer dizer, se fosse para impedir qualquer investigação, já teria feito. Então, completamente fora de cabimento essa prisão. É fato que ele já tentou depor? Já tentou por iniciativa dele? Por iniciativa dele, por pedido, inclusive, da advogada. Logo que começou esse processo, que acusaram um advogado, que é uma pessoa conhecida nossa, que já foi meu advogado de campanha, que, aliás, foi advogado de campanha de vários políticos do Paraná, uma pessoa que tem bastante especialização nessa área eleitoral. Logo que colocaram esse advogado, que disseram que ele tinha ligação conosco, que nós podíamos ter envolvimento, ele se dispôs aí, nunca fugiu, nunca pediu para não falar. A advogada várias vezes falou com o delegado, falou com o promotor, e aí de repente a gente se vê numa situação como essa. Ninguém tem que fugir da justiça. A justiça tem soberania sobre todos e eu acho que eu, como senadora, ele como ex-ministro, nós temos que responder, principalmente como pessoas públicas. Eu acho que nosso dever é maior até. O que a gente questiona é a forma, né? Porque tem que seguir um processo legal, tem que seguir a legislação. Não pode as pessoas entrarem na sua casa de uma hora para outra, fazerem uma vasculhação total, levarem preso, sem antes ter sequer instaurado o processo, iniciado o inquérito. Essa que é a grande verdade. E eu fiquei me perguntando, fazem isso comigo? Então, quantas pessoas não passam por isso, né? Que a polícia entra na casa, às vezes até sem mandato, entra com violência. Isso não está certo, não é correto com as pessoas, né? A gente tem que combater os malfeitos, não fazendo malfeitos, porque senão você perde a eficácia. A coisa de um erro não justificar o outro, né? Exatamente. Se é que é o caso, exatamente. Porque isso tudo é uma investigação, né? Claro. E como investigação tem que prosseguir, é importante que prossiga, até porque ele possa se explicar. E sempre eu digo, se nós devemos alguma coisa, nós temos que pagar, não tem situação boa para ninguém. Agora, você vai preso pagando por uma situação, não antes, porque aí você tem uma condenação anterior, parece uma tortura. Primeiro você vai preso, aí se você não falar o que querem ouvir, aí não te soltam. Então, eu acho que esse tipo de atitude tem que ser repensada, porque é o que eu falei na tribuna do plenário, isso vai ficar reverberando no tempo. Dificilmente essa é uma marca que deixará nossas vidas, a minha, a dele, a dos meus filhos. Nós vamos ter que estar sempre justificando, explicando o que aconteceu, por mais que a gente prove a inocência. Então, é muito difícil. E a senhora falou também no pronunciamento em agradecimento ao presidente da Casa. A Casa se manifestou em relação à maneira como
sua residência, como a polícia foi à sua residência fazer... Se manifestou. Tanto o vice-presidente Jorge Viana como o presidente Renan me ligaram, disseram que já estavam entrando com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo não tinha sido instado, né, solicitada a dar autorização para entrar num apartamento funcional do Senado. Isso é importante por conta da autonomia dos poderes, né? Judiciário é um, parlamento é outro, executivo é outro. Então, acho que essa autonomia, se a gente quer para o judiciário, quer também para os outros poderes. Mas nem é isso que me afeta mais, até porque eu já assinei proposta de emenda constitucional aqui para acabar com o foro privilegiado. Acho que todo mundo tem que responder igual, não é esse o problema. O problema é como fizeram. Mesmo eu não sendo senadora, quer dizer, agir como agiram foi demasiado. Né? Como a senhora disse no início da entrevista, é muito maior do que a questão da residência funcional de um parlamentar. Quer dizer, não tinha justificativa, aquele aparato policial. Meus filhos, eu tenho um filho de 14, vai fazer 15 anos, e uma de 10, estavam em casa. Ele já estava acordado, ele acorda muito cedo. Aí levaram o computador dele, então ele estava impactado, ele disse, mãe, mas levaram o meu computador? Quer dizer, o computador que ele faz dever de escola, enfim, né, como qualquer adolescente faz. Então, minha filha, então isso que eu fiquei pensando, por que fizeram dessa forma, né? Se chegasse lá, oficial de justiça, mais alguém dissesse, olha, o senhor tem que ir, porque tem que depor, o juiz está chamando, nós vamos avaliar, sem problema nenhum, ele ia entrar no carro e ia, não ia oferecer nenhuma resistência. Agora, desde quinta-feira, quando a gente vê, principalmente os jornalistas da área de política falando, como fica a atuação da senhora na Comissão Especial do Impeachment a partir de agora? Isso é uma coisa que os comentaristas políticos avaliaram. Até que ponto isso interfere? Qual é a ligação de uma coisa com a outra? Como é que a senhora se sente em trabalhar na Comissão Especial do Impeachment a partir de agora? Não, me sinto tranquila e vou trabalhar de cabeça erguida. O que eu defendo lá é que a presidenta não cometeu crime, não cometeu mesmo. Aliás, a perícia vai mostrar isso, que o que estavam imputando como crime de responsabilidade não existe. Vou continuar trabalhando. Do ponto de vista do processo aqui, essa situação não afeta. Politicamente, claro, isso entra na discussão política, na disputa política, vão fazer, mas eu estou muito tranquila com essa situação toda. Eu não devo nada, nós não cometemos erro. Essa situação que estão imputando ao Paulo não aconteceu. E a gente vai ter que ter oportunidade para se defender. Esses desrespeitos que a senhora descreve, né, de querer depor e não conseguir, da maneira como foi levado a depor, tudo isso está sendo questionado? Está sendo questionado, sim, pelos nossos advogados, está sendo questionado nos recursos que vamos apresentar. Não dá para aceitar essa situação. Senadora, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa e agradecer a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outros nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.